Oiê, eu sou Elô Machado e se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Aqui no Resto em Mim, eu compartilho um pouco das vozes da minha cabeça depois dos encontros que eu tenho na vida, dentro e fora da clínica. A cada episódio eu trago um tema pra gente pensar juntas e a ideia é que alguma coisa dos meus restos deixe um resto em você também. Se você quiser saber mais sobre o podcast ou do meu trabalho como psicóloga, me segue no Instagram, @elomachadopsicologia. Beleza? Então, beleza. Ô, gente, o que aconteceu? Vocês finalmente resolveram me ouvir e compartilhar esse podcast com quem você ama, com quem você acha que precisa ouvir? Porque o último episódio viralizou, simplesmente, tá? Vocês me botaram nos mais ouvidos da categoria da semana do Spotify. Tá bom pra vocês? Porque pra mim tá ótimo, tá? Inclusive, muito obrigado. Vocês são demais. Ai, gente, eu tô muito feliz, tá? Já falei pra vocês nos outros episódios, pra quem tá aqui desde o começo, eu sinto que vocês são minhas amigas, sabe? Então, quero agradecer de verdade. E quero dizer pra quem tá chegando, cara, de novo, né? Seja muito bem-vinda, cara. Vai ser ótimo ter você aqui. Espero de verdade que alguma coisa desse podcast deixe um restinho importante aí pra você pensar na sua vida, refletir sobre a sua existência. E tenha certeza que você, fazendo parte dessas pessoas que já estão aqui há algum tempo ou estão chegando agora, recentemente, vocês estão deixando restos importantes em mim também. Tô com muito gás para continuar fazendo esse projeto ser cada vez mais especial pra gente. Tá bom? Então tá bom. O episódio de hoje, gente, ele vem na onda dos últimos dois, que a gente falou de jardim, que a gente falou de planta, de flor, de plantar, de colher, de semear, de reconhecer, né? Esse papo todo me lembrou muito uma analogia que eu faço na clínica com algumas pacientes e também que eu percebo em outras mulheres ao meu redor. Importante dizer que hoje é um episódio mais direcionado a mulheres, é um episódio mais feminino. Não que você, meu caro homem que esteja me ouvindo, precisa desligar esse episódio agora e aí fazer outra coisa. Por favor, é importantíssimo que você fique por aqui e que você ouça também. Porque a gente precisa aprender um pouco mais sobre o universo da mulher, né? Para quem não sabe, na clínica, eu atendo mulheres, eu convivo com mulheres, eu amo mulheres, eu estudo mulheres, eu me aprofundo em mulheres. Eu tô falando tudo isso porque a analogia que eu vou descrever aqui para vocês pode sim ser trazida para a vida de muitos homens também, obviamente, vocês vão entender que sim. Mas o que eu mais vejo acontecer, até pelo meu contexto, até pelo meio em que eu estou inserida, eu vejo mais acontecer com mulheres. Não é mesmo? É mesmo. Então tá bom. A analogia é a seguinte: vira e mexe, depois de escutar as minhas pacientes, depois de saber um pouco mais sobre a história delas, depois de conviver com uma mulher muito foda na minha vida, eu penso que ela é uma flor que nasceu no asfalto. E às vezes a gente nem para pensar com carinho no que isso realmente significa. Porque a flor, né, obviamente ela não foi feita para nascer no asfalto. E mesmo assim, nasceu. Eu atendo e convivo com mulheres incríveis, inteligentes, fortes, sensíveis, responsáveis. Mulheres que passaram por, sei lá, inúmeras negligências emocionais, financeiras, afetivas. Mulheres que nunca tiveram um colo e mesmo assim tiveram que oferecer colo para alguém. Mulheres que nunca tiveram apoio e mesmo assim tiveram que ser apoio de alguém. E mesmo assim estudaram, trabalharam, construíram carreira, criaram filhos, se sustentaram outras pessoas, resolveram seus problemas, resolveram os problemas de outras pessoas.
Analogia dentro de analogia, elas fizeram dos limões azedos que elas receberam da vida uma ótima limonada. Às vezes eu até falo para algumas pacientes que não foi nem limonada, fez aquela tortinha de limão, sabe? Deliciosa. Aquela base crocante de bolacha de maisena. Salivei, sabe? E aí, assim, ao mesmo tempo que elas são tudo isso, que elas descrevem isso tudo pra mim, ou que eu percebo ao conviver com uma mulher assim, quase nenhuma reconhece isso. Quase nenhuma reconhece que elas são isso tudo, que elas passaram por isso tudo. Porque quando você nasce no asfalto, sobreviver vira uma obrigação e não um mérito. Nós mulheres, a gente foi criada para dar conta das coisas, para dar conta da casa, para dar conta da família, para dar conta emocionalmente do marido, dos filhos, da irmã, da mãe, do pai, dar conta da falta, dar conta do abandono, dar conta do dinheiro que não dá, dar conta da faxina que tem que fazer, dar conta da casa que eu tenho que organizar, da compra que tem que fazer, do que tá faltando, do que tá sobrando. A gente aprende desde pequena que se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós e que nós temos que fazer pelos outros. E isso cria na gente uma força enorme, né? Porque é isso, sim, a gente fica com a sensação de sermos super-heroínas mesmo. Mas também cria um solo fértil para solidão. Se você é essa mulher que eu tô descrevendo, ou se você convive ou conversa com uma mulher assim, tenha certeza que sim, ela vai ter essa característica da fortaleza, mas essa característica não vem sozinha. Ou ela tá muito cansada, ou ela tá se sentindo muito solitária, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E é isso, né? Existe esse lado bonito pô, é muito massa você saber fazer a vida acontecer. Não depender de ninguém pra sobreviver. Sabe? Você bater no peito e falar: o que é que precisa? Eu faço. Isso é muito da hora. A sensação de ter as rédeas da sua vida nas suas mãos é muito boa. Mas, de novo, né, gente? Chega junto com essa sensação, essa exaustão, esse estado de alerta permanente, assim, a gente não consegue relaxar, a gente sente culpa ao descansar, a gente cria não, mas talvez aprende que não merece receber cuidado. A gente tem essa incapacidade de receber cuidado por meio de outras pessoas. Porque quando você aprende que precisou sobreviver sozinha por muito tempo, confiar em algo ou em alguém parece perigoso. O corpo dá esse sinal de que o descanso, que sair desse estado de alerta permanente, pode ser uma ameaça. Para muitas mulheres, a lógica interna é: se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro, eu não tenho segurança, estabilidade. Se eu não tiver segurança e estabilidade, eu tô em risco. A minha saúde tá em risco, a minha casa tá em risco, a minha família tá em risco, o meu filho tá em risco. E isso não é um drama, é real mesmo. É sobrevivência que foi aprendida. Então, assim, aqui nesse ponto, se você não é essa mulher que eu tô descrevendo, você conhece alguma que é. Muitas mulheres passam pelo menos por um pouquinho disso tudo que eu tô descrevendo. Então, quando não é um fato isolado, a gente entende que isso é estrutural da sociedade. Enquanto nós mulheres a gente aprende a se ajustar, a pedir desculpa, a diminuir os nossos desejos para caber, os homens aprendem a ocupar esse espaço que a gente não ocupou. Eu tenho uma pergunta que eu sempre me faço quando eu tô me sentindo culpada por alguma coisa. Isso é uma dica que eu já quero dar pra vocês, tá, mulherada? Todas as vezes que eu tô me sentindo culpada, tô me sentindo culpada por ter brigado com alguém, por ter falado alguma coisa, por ter deixado alguma coisa de lado do meu trabalho, ou ter dito não pra alguém que eu amo, whatever, qualquer que seja essa culpa. Eu pergunto pra mim mesma: se eu fosse um homem, eu estaria sentindo essa culpa? Um homem estaria sentindo essa culpa? E geralmente a resposta é não.
E se a resposta é não, eu me recuso a carregar essa culpa. É óbvio que a culpa não vai embora assim, né? Pelo ralo logo de uma vez. Mas eu estou aprendendo a não me paralisar, a não deixar essa culpa me paralisar. Então, assim, antigamente, se eu chegava, sei lá, cansada do trabalho, queria só sentar no meu sofá, abrir uma latinha assistindo alguma coisa na TV e eu sentia culpa por isso, eu não fazia. Eu ia fazer outra coisa. Eu ia lavar a louça, eu ia arrumar a casa, eu ia fazer o que tinha que ser feito, não o que eu queria fazer. Depois que eu passei a me perguntar isso, esse é um cenário que pode acontecer tranquilamente na minha vida. Eu não vou mais deixar de fazer. Por quê? Porque era uma culpa social mesmo, de tipo assim, como assim, minha filha? Você tem um monte de coisa pra fazer nessa casa, você vai sentar nesse sofá e desfrutar da vida? E descansar? E abrir uma latinha de cerveja? Levanta daí, querida. Nós fomos ensinadas a sentir culpa por desejar, por descansar, por não dar conta de tudo, por dizer não, por colocar limites nas pessoas e nas coisas. E aí, pensando em analogias aí de jardins e de flores, né? Outros grupos sociais nasceram em jardins mais estruturados, que não vieram com toda essa carga que a gente já vem, desde lá do chá revelação, tá? Desde quando descobre que é rosa, nós já estamos lascada. Culpa já vem junto. A culpa e o rosa do chá revelação já nem nasceu tá lá com nós. Muitas vezes as mulheres, elas foram plantadas no que sobrou do jardim. E algumas nem foram plantadas, tá? Só jogadas ali. É por isso que eu faço essa analogia. Muitas pessoas ao meu redor, parece que foi isso assim quando eu escuto a história. Cara, nasceu no meio do concreto, não sei o que aconteceu. Como que chegou ali? Belíssima, desse jeito. E aí, gente, um parênteses extremamente importante. Aqui eu tô falando só do ser mulher. Existe ainda dentro do ser mulher outros atravessamentos que impactam ainda mais toda essa conversa de jardim que a gente tá tendo, né? Que são os atravessamentos de raça e de classe, né? Então, algumas flores, elas não nasceram só no asfalto. Às vezes elas nasceram num concreto rachado com um peso em cima, tá ligado? É um assunto bem difícil de trazer aqui com todas as camadas que seriam necessárias para a gente fazer uma discussão profunda e justa. O meu intuito aqui, de fato, é só compartilhar com vocês como que não é só você que passa por isso. Ou alguém que você ama ao seu redor aí, que você convive que passa por isso. Tem muita flor nascendo no chão de concreto, né? Isso é muito bizarro, cara. E aí como, né? Como que a gente sobrevive ali? Como que nasce uma flor num concreto e ela sobrevive e vira essa coisa mais linda do mundo? Que é o que a maioria das pessoas ao meu redor é também. Umas mulheres lindas, maravilhosas, incrível, perfeitas. Eu aprendo muito todo dia na clínica e fora dela também, né? Óbvio, com essas mulheres. A gente se adapta para sobreviver. Essas pessoas fizeram o melhor que elas podiam fazer com o que elas tinham de recurso em cada momento da vida delas. Essa fortaleza que elas têm dentro delas não surgiu do nada. Mulher não é mais forte porque nasce mais forte, mais inteligente, mais bem desenvolvida. Isso é uma resposta inteligente do seu corpo ao ambiente, ao que te foi oferecido. Aí a gente chega num ponto que eu acho que é o ponto mais importante dessa conversa para mim. Esse é o ponto também que muitas mulheres chegam na clínica, que eu chego, que eu vejo muitas de nós patinando, né? Talvez hoje esse ambiente hostil que nos impediu de nascer, crescer e se desenvolver de uma forma mais justa, digamos assim, talvez esse ambiente não seja mais o mesmo. Talvez não. É quase certeza que hoje você já tem mais recursos, que você já tenha uma fonte de renda melhor,
que você tenha uma rede de apoio, informações, recursos, voz, caminhos para ir se plantar na terra. Mas o seu corpo ainda funciona como se você estivesse no asfalto, porque foi lá que você aprendeu tudo sobre como ser flor. E você é impressionantemente incrível. Flores que nascem no asfalto são impressionantes mesmo, são belíssimas, mas elas não foram feitas para viver ali para sempre. Você já provou que pode sobreviver. Agora é hora de viver, de desfrutar. Desfrutar desse dinheiro que você ganha, desfrutar de afetos que você pode receber, desfrutar do descanso, do prazer, da leveza, das coisas boas que a vida tá querendo te oferecer e você nem sabe que pode, que merece receber. É um ponto importante de chegar, de reconhecer isso tudo e de abrir espaço para viver a boa vida. Eu odeio quando eu chego nesse ponto da terapia das pessoas, das mulheres principalmente ali na clínica, em que a gente trabalhou tantas coisas, em que elas têm tantos recursos e aí elas vão para terapia para aprender a viver a boa vida, porque estão carregadas de culpa de ter resolvido tudo. Estão com medo, com receio de sair do asfalto, de se plantar na terra, tendo todas as possibilidades para fazer isso. Eu fico pistola, falo, a gente não ficou aqui anos e anos se trabalhando, se entendendo, evoluindo, se conhecendo, aprendendo a colocar limite, aprendendo o que é a vida boa para você, para quando chegar na hora de desfrutar da vida boa, você não conseguir desfrutar da vida boa e continuar aqui agora comigo. Eu não quero mais ver tua cara, não. Eu quero que você vá lá pra vida aproveitar, mulher. Pelo amor de Deus. E aí é isso, cara, vem desse lugar de eu não fiz mais que a minha obrigação. Só fiz o que precisava ser feito. Foi isso que elas escutaram a vida inteira. Não, é assim mesmo. Flor nasce no asfalto mesmo. Quando vem um lugar de questionamento, de dúvida, alguém vai lá, pisa e fala, não, é asfalto, é aí que você vai ficar. E não, cara, você não fez só o que precisava ser feito, você não fez só mais que a sua obrigação, você fez muito mais que a sua obrigação, você fez muito mais com o que você podia fazer. Você fez sem validação nenhuma, você fez sem aplauso, você fez sem incentivo, você fez sem estrutura emocional, financeira, você fez em meio a muita negligência. E eu sei, cara, que quando ninguém valida, principalmente ali nas nossas fases iniciais de desenvolvimento, infância, adolescência, a gente também acha que não tem valor. Por isso que o episódio da semana passada, sobre a gente reconhecer quem a gente já é, tudo que a gente já é, reconhecer a nossa trajetória, né? É tão importante. Se você não reconhecer tudo que você já é e viveu, você vai continuar achando que ainda está em risco. Você ainda vai viver em modo sobrevivência. E viver em modo sobrevivência não é viver, é sobreviver, né? Isso é muito cansativo. Fala se não é cansativo. É muito cansativo. Então, mulher, eu quero te dizer isso, assim, que a sua história é muito valiosa. Que tudo que você conseguiu fazer em meio a tantas negligências mesmo que você viveu, isso de ser essa flor que nasceu no asfalto é muito potente, é muito massa, sabe? De verdade. Não deveria ser assim, tá? Deveria ser mais fácil. Deveria ter sido mais fácil. Não é justo mesmo. Não é. Mas aconteceu. Foi o que aconteceu. É o que tá na nossa história, de certa forma. Para algumas mais, para algumas menos, né? Mas esse não é o nosso destino final. A gente não precisa ficar plantada no concreto para sempre. Eu acho que agora você chegou, pode chegar num lugar de se validar, de diminuir um pouco esse estado de alerta, de aprender a receber cuidado, de se permitir ter prazer, sentir prazer, descobrir quais são as suas fontes de prazer. Você não nasceu só pra resistir, cara. Você nasceu pra
desfrutar, pra viver. Você merece isso, sabe? Inclusive, acho que o mais importante disso tudo, pensando na carga que viver dessa forma proporciona na gente, você merece descansar um pouco, sabe? Se você é uma flor que nasceu no asfalto, cara, eu espero muito que esse episódio ele te lembre que você já fez muito mais do que você imagina e que você merece essa terra fértil agora, esse jardim grandão, cheio de possibilidades para você se descobrir, para você se enraizar, para você cruzar ali com outras plantas, com outras espécies, entender o teu tamanho, até onde você pode chegar, tá bom? Sabe, gente, o que aconteceu agora? Eu tô aqui terminando o episódio e me lembrando de uma incrível coincidência, porque foi coincidência. Esse episódio vai ao ar domingo, dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu juro pelo meu filho Vitor Hugo, que eu não tava pensando nisso. Sabe por que eu lembrei disso? Porque eu falei, olha só como a cabeça da palhaça funciona. Eu tava aqui já terminando o episódio, já pensando na edição, que eu tinha que dar uma corrida com a edição, porque eu vou ser recreadora da festa da minha sobrinha, que é sábado, dia 7. E a minha sobrinha faz aniversário dia 8, no Dia da Mulher. Aí eu pensei, nossa, preciso correr com a edição, porque eu vou ter pouco tempo pra editar, porque vai ter a festa da Júlia e não sei o que. Daí quando eu falei festa da Júlia, lembrei, porque minha sobrinha nasceu dia 8, no Dia da Mulher. E aí tudo fez sentido e tudo se costurou de uma maneira ainda mais incrível. Sério, amei a minha incrível inteligência inconsciente, tá? E a sorte que eu tive desse episódio cair no Dia Internacional da Mulher. Foda-se, agora eu tô feliz demais. Espero de verdade que você, minha querida mulher que esteja me ouvindo aqui agora, tenha tirado um restinho do episódio de hoje pra tua vida. E eu acho que é isso por hoje. Queria de novo agradecer a todo mundo que me ouviu e me recomendou pra alguém. Queria agradecer a todo mundo que chegou pelos últimos episódios e agora também tá ouvindo esse. Chegou e ficou, né? E desejar a todas vocês, né? Aqui pelas estatísticas também do podcast que eu tenho acesso, 92% do meu público aqui é feminino. Então, muitíssimo obrigada a você, mulher, que faz essa roda acontecer, né? A gente tá sempre fazendo as coisas acontecer pra uma outra mulher. Vocês já repararam nisso também, gente? Uma mulher trupica, velho, a outra já tá pronta ali, dando a mão pra ela levantar. Gente, por isso que eu amo mulher. Misericórdia, como eu amo mulher. Pelo amor de Deus. É isso. Desejo que você, no dia de hoje, consiga se mimar de alguma forma. Se alguém não te mimar, faça isso por você. Se dê uma comida gostosa de presente, um dia de descanso pra tua cabeça, sei lá, uma massagem relaxante, o que for, seja lá o que for, descanso e prazer pra você. Espero de verdade que você estoure essa champanhe em sua homenagem, tá bom? Fica aqui todo o meu amor declarado, gritado pelas mulheres que estão na minha vida de alguma forma e pelas que não estão também, que nem sabem que eu admiro tanto, que eu as amo tanto. É nóis. Vamos ocupar os lugares que a gente merece ocupar e que nos pertencem também, tá bom? Eu dei uma empolgada no final desse episódio, porque eu lembrei que era o Dia da Mulher e eu posso falar sobre isso durante o episódio inteiro. Mas já tem um episódio inteiro aqui falando sobre isso também, mas sem a consciência de que era o Dia da Mulher. Eu pirei, gente. Amei essa coincidência, é nóis. Até semana que vem. Comenta aqui no Spotify alguma coisa. Eu amo ler os comentários de vocês. O que vocês vão fazer no Dia da Mulher? O que vocês estão fazendo ouvindo esse podcast? Vocês ganham presente? Vocês só querem paz, não querem bombom? Pô, eu quero paz e bombom, tá, gente? Vocês podem me mandar aí
Presente eu aceito também, tá? Qualquer coisa eu tô aceitando. Paz é bom também. Deixar a gente viva, inteira, também é um ótimo presente, né? Pena que os homens não me escutam muito nesse momento. Mas é isso. Até semana que vem. Beijo. Tchau.